caminho tão cheio de espinhos, que brilha uma luz, por isso não estou sozinho. Ventos e tempestades a todos vou vencendo, porque neste caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas, espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, que vai levar muito breve o povo escolhido para viver com Ele eternamente. Pensando nisso tudo, eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor. Eu olho, tenho força do meu ajudador. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega nele tua vida e teus problemas, espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, que vai levar muito breve o povo escolhido para viver com Ele eternamente. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas, espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, que vai levar muito breve o povo escolhido para viver com Ele eternamente. Benelda, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ele tem confiança em provar a sua semente. Às vezes você passa por lutas, por vales escuros e diz: isto é a graça. E é somente a graça e mais nada. Diz o irmão Branham que a misericórdia esgota, mas a graça nunca se esgota. Aleluia. A graça nunca se esgota. Agora o homem pode atravessar a linha entre a misericórdia e o juízo e por si mesmo cair em condenação. Mas Deus ama salvar. Ele ama abrir a porta e dar uma oportunidade. E Ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Agora, qual homem pode dizer que nunca vai adoecer?
nunca vai ficar de cama. Às vezes a gente passa anos sem sofrer uma doença, 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas um dia adoece. E Deus tem prazer em curar, Ele tem prazer em salvar. Para curar teria que haver um doente, para salvar, logicamente, teria que haver um perdido. E Ele ama abrir a porta. Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Glória a Deus, amém? E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Quero que vocês notem isso. E uma parte dos vasos da casa de Deus. E os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. Deus com letra minúscula, com D minúsculo, né? De seu Deus. E pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, com letra minúscula, do seu ídolo, do seu Deus. O nosso Deus se escreve com letra maiúscula. Amém? Amém? Eles dizem, é homem com H maiúsculo, homem com H. Glória a Deus. Amém? Inclinamos nossas cabeças, ó Pai, sempre ao pé da cruz, olhando para o sacrifício do Calvário, de onde nós podemos olhar para cima e vermos, contemplarmos no Senhor a nossa salvação, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, das nossas imundícies, das nossas fraquezas, e colocarmos ao pé da cruz todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor cuida de nós. Temos aqui pessoas com necessidades diversas. Temos visto que a igreja cura no teu nome. Um rapaz com derrame cerebral, paralítico na cama, foi curado pela oração da igreja. O Senhor está na igreja, ela é o teu corpo. E nós cremos na oração da igreja nesta hora, por todos os teus filhos, pela vivificação da tua palavra. Nós não queremos nos iludir somente com discursos, o que muitos podem fazer. Mas, Deus, precisamos de ouvir coisas nas quais nós podemos crer, como entre a vida e a morte. Que um dia elas serão vivificadas, porquanto elas estão sob o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, encoraja-nos nesta noite, em tudo que é a tua vontade, e desencoraja-nos, desanima-nos em tudo que não é da tua vontade. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos unanimemente esta bênção. Amém, Senhor. Podeis assentar. Quero estar ao pé da cruz, ser a minha fonte, ó Espírito salutar, se a cruz
Bonito isso, né? Muito antigo isso. Deus tem confiança em sua semente. Deus prova a sua semente. Ele tem confiança em prová-la. Deus tem prazer em levantar um bêbado da sarjeta e depois prová-lo, a ponto de quase ele voltar para a sarjeta, a ponto de quase se desesperar da vida. Se quem nunca tinha sido um bêbado, se quem nunca tinha sido um adúltero, um mentiroso e cumpria todos os mandamentos, ao seguir a Jesus Cristo, ao andar com Jesus, transformar em cristão, disse que quase se desesperou da vida. Paulo, usando o termo no plural, nós desesperamos da vida. Agora Deus prova. Ele prova por confiança. Ele não prova para experimentar, mas ele prova com confiança. Depois de levantar, você tem notado isso, que depois que você se converteu, depois que você recebeu a mensagem, a sua vida ficou mais difícil às vezes. O profeta disse que depois que Abraão recebeu a promessa, a sua vida ficou mais difícil. Depois que Maria recebeu a visita do anjo, a sua vida ficou mais difícil. Jesus disse na parábola do semeador que algumas daquelas sementes não suportaram as provas, fracassaram, porque não tinham raízes em si mesmas.
Agora, toda planta é provada. Você sabe que a planta, eu tenho plantado, e se ela acostuma, você regando muito, água todos os dias, daqui a pouco você vem embora e o sol bate ali, é perigoso ela não suportar sol causticante. Isso é como esses filhos criados, muito mimados, que tem tudo com facilidade. Depois, quando vem o aperto, a dificuldade, o contratempo, eles sofrem mais do que os outros. E também, você sabe, às vezes mesmo uma mulher que basta desejar, aquilo já é uma ordem para o marido, ele falta adivinhar seus pensamentos. Quando falta, então é mais difícil para ela receber um não, faltar aquilo outro. Agora, de todos os modos, Paulo disse que sabia estar alegre, feliz, tanto na abundância como na escassez. Depois, enfatizar a sua convicção, a sua posição, a sua segurança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus tem prazer em levantar e depois provar. Ele tem prazer de dar e tomar. Abraão não pediu um filho naquelas alturas de sua vida. Elohim, como diz o profeta, apanhou um bocado de barro, soprou ali, disse: Gabriel, entra ali. Apanhou outro, Miguel, entra ali. E ele próprio também entrou no outro corpo, veio numa teofania, numa manifestação corporal. Abraão, que ele saiu ao encontro, encontrando um estrangeiro com poeira nos pés, Elohim, os pés empoeirados, dizendo que ele feriria seus pés na Galileia, nas montanhas, na terra, né? E ali ele recebeu Elohim muito bem, o chamou de Senhor, coisa que ele não faria absolutamente, a não ser tratamento que ele não dedicaria absolutamente a não ser a Deus. Isso é princípio hebraico, né? Por isso, o então Saulo de Tarso reconheceu a Jesus como Senhor, como Deus, quando ele disse: quem és tu, Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo: quem és tu? Jeová, do Velho Testamento, coluna de fogo. Quem és tu, coluna de fogo, que cobriu Israel lá no deserto, que iluminou na noite e refrescou durante o dia? Quem és tu, Senhor? Então, Abraão chamou de Senhor e recebeu a promessa. Deus lhe fez a promessa. Desde então a sua vida ficou mais difícil, porque ele não podia descrer. Não é porque ele feriria a Deus, não é porque ele desonraria a palavra de Deus, é porque não conseguia descrer no que Deus falara. Não havia meio. Ele tinha ouvido, ele tinha escutado, e aquilo tinha descido no seu coração, nas suas entranhas, e não importa o quanto tempo passasse, não importa o que pudesse acontecer com ele, as intempéries, as dificuldades, não importa que ele viesse até mentir mais tarde, acontecesse o que acontecesse, mas ele não tinha jeito de descrer aquilo que ele tinha ouvido. Porquanto fora o Senhor quem falara, não somente para que ele escutasse, mas para que ele cresce, porque Deus fala às vezes para alguém escutar apenas, troveja, e não discerne nada, não explica nada, mas ele explicou para Abraão, ele levou Abraão a entender o que ele estava falando, que de fato era um filho, não era uma alegoria, e nem tampouco uma coisa que Sara viesse ajeitar para ele, mas era um filho mesmo de suas entranhas. Então ele não tinha jeito de descrer, ainda que ele tentasse banir aquilo, dizendo: eu estou ficando doido a estas alturas, eu estou ficando louco, o que o povo vai pensar de mim, o que as pessoas poderão dizer de mim. Quem sabe muitas vezes ele pôs o rosto entre as mãos, acabrunhado, dizendo: estou eu louco? Foi um sonho? Foi uma visão? Foi uma coisa? É uma coisa que eu não posso interpretar? Ou é isso mesmo que eu vi?
Seu coração não podia ser ao contrário. Seu coração testificava que era de fato Elohim, que era Deus que tinha falado com ele. Era Deus. Então, mesmo que ele tentasse tirar aquilo, dizer isto é psicose minha, não tinha jeito. Não havia meio dele tirar. Por mais que ele lutasse, sangrasse o seu coração, cansasse a sua mente para desviar aquilo. Ora, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ficando cada dia mais velho, e sua mulher cada dia mais velha. Ele não podia tirar aquilo de dentro, como você também não pode tirar. Se Deus veio a você, se Deus te falou um dia, você não pode tirar isso. Não há meio de tirar. Se Ele te chamou, Jó disse, Ele me chamará e eu ouvirei. E Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu a chamo pelo nome. E o dia que eu chamo, ninguém pode resistir. Quando Ele chama de fato um filho, não pode resistir. Quando Ele chamou os 2 filhos da irmã Buzer, eles não puderam resistir. O dia que Ele me chamou, eu não pude resistir. O dia que Ele te chamou, você não pode resistir. Oh, quem poderia resistir? Paulo disse, eu não pude ser, eu não dei conta de ser desobediente à visão celestial. Eu não podia ser. E eu não posso ser. Agora eu não posso explicar as coisas. Vocês sabem disso, ele apareceu para mim no caminho de Damasco, e quanto mais ele tentava explicar, mais ele sofria por causa daquele acontecimento. E quanto mais Abraão tentasse explicar, mais ele seria gaiofado. Quanto mais Noé tentasse explicar, mais ele seria zombado. Quanto mais Elias tentasse falar, explicar e mostrar, mais ele seria perseguido, zombado. Ora, veja só, parece que Deus gosta de brincar com seus filhos. Apanha o velho, enche o velho de fé, transforma o velho, transforma a velha, dá-lhe um filho, ele toma esse filho no braço, vê esse filho crescendo, depois diz, agora você vai lá no monte de Moriá e mata esse filho, sacrifica esse filho. É brincadeira isso, Senhor? Um sacrifício desse, numa hora desta? Queres brincar com os meus sentimentos? De onde saiu esse filho? Isso veio das minhas entranhas. Como posso, Deus? Por que não posso eu mesmo? Peça a mim mesmo, mas deixe meu filho, poupe meu filho. Irmãos, não tinha jeito. Aquele estava dentro de Abraão. Ele não discutia, ele não interrogava. Quantas vezes o profeta queria dar uma coisa tão grande para sua esposa e ela ficava do lado de lá. Não quer dizer que ela não era eleita, não quer dizer que ela não era uma boa esposa, mas ela ficava resistindo para ganhar a sua joia, Rebeca. Mas foi um custo, uma luta, uma coisa difícil de abrir a mão e de encomendar aquela alma a Deus. Ora, ele estava disposto a encomendá-la a Deus. Ela estava morrendo. Seu cinturão não resolvia o problema. Sua força, sua opinião, sua sinceridade, seu cristianismo e sua aversão pelo mundo, pelo rock, não mudava o quadro de forma alguma. Então ele disse, e com muito custo, foi com muito custo para conseguir sua palavra. Jesus está fazendo isto com a igreja, está lutando para a igreja abrir as mãos, lutando para a mulher abrir as mãos, lutando para o homem abrir as mãos, lutando para a moça abrir as mãos, lutando para o moço, para a criança. Tem que contar primeiro o que quer fazer, qual é a recompensa, o que vai ser, o que vai ser aquilo, o que não vai, o que você vai receber em troca. Não há confiança para se dar um passo pela fé. Mas veja, a noiva é tipificada no Velho Testamento por Abraão, que não interrogava, não conjecturava, não presumia, não arrazoava,
E ele não perguntava para Deus. Quando Isaac lhe perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, agora onde está o cordeiro para o holocausto, papai? Ele lhe respondeu com segurança, com serenidade: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E calado, e que exemplo Isaac estava dando? Que era um garoto que já tinha noção das coisas, era um rapazinho, teria tido muita força. Abraão teria atacado e tido uma luta ali para colocar aquele rapaz em cima da lenha do sacrifício. Havia rejeição em Isaac. Luta-se para não morrer, luta-se terrivelmente para sustentar, para alimentar a natureza terrena. E o profeta diz que mesmo um animal atirado, a gente conhece isso como ele está esperneando, dando tudo como se ele estivesse correndo caído, com as pernas assim. Mas Isaac naturalmente cria em seu pai, e seu pai cria em Deus. E ele pôs o menino, o rapaz, sobre o altar e levou o cutelo. Eu não creio que foi todo amarrado e sangrando de tanto lutar para amarrar aquele menino, para amarrar aquele rapaz. Manso, quieto como um cordeiro. Oh, que tipo de Cristo! Deus para si cordeiro proverá. E diz o profeta que Abraão cria é que Deus ressuscitaria Isaac. Eu não pensava que Deus ia intervir, porque há muitas pessoas que vão fazendo as coisas, mas crendo, ele não tem coragem. Ele não tem coragem. Eu vou até onde ele quer que eu vou, mas eu sei que ele não tem coragem de fazer isto. Mas Abraão não foi assim. Ele foi assim, crendo que Deus ressuscitaria Isaac novamente. Ele cria no poder da ressurreição, como a noiva crê no poder da ressurreição. E para tipificar a noiva de Jesus Cristo, ele tinha que ter esse tipo de fé. Não é que Deus ia bradar: Abraão, não faça isso. Ele não estava esperando assim. Ele estava esperando assim, que ia de fato matar o filho e que Deus ia ressuscitá-lo. Agora, nós temos também o caso do irmão Branham e sua filhinha Sharon. Ela estava ali morrendo, e o diabo trabalhando no seu homem exterior, explorando. Ele disse assim: o diabo não disse para mim que Deus não existe, porque ele chegaria tarde com isso, porque ele sabia perfeitamente, e ele sabe perfeitamente que Deus existe, que seria um argumento muito falho para mim. Então ele não disse que Deus não existe. Ele disse assim, que Deus não se importava comigo, porque curava os outros, curava câncer, ressuscitava mortos, e no entanto não fazia nada por mim. Com o pai morto, o irmão morto em flores no cemitério, a mulher no necrotério, e a menina morrendo de meningite, a filhinha ali morrendo, e o diabo trabalhando e dizendo: ele não se importa contigo, ele importa com os outros. Você ora, ele cura. Você ora, ele ressuscita. Você ora, ele sara os outros. Mas olha a tua casa indo toda para o cemitério. Mas Deus tem confiança em provar a sua semente. E quando a semente se manifestou, aquela pequena estaca do tamanho de uma unha que cada eleito carrega dentro de si, é uma pequena chamazinha, se manifestou, gritou: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, Sharon, vai, eu te entrego, vai, filhinha, vai descansar nos braços do Senhor. E ela se foi. E Satanás ficou com a cara grande, desmascarado. Porque quando você conforma com o que Deus quer, Satanás fica decepcionado. Quando você não conforma com Deus, você está conformando com o diabo. Mas Deus ama provar a sua semente. Nós vemos aqui sobre o cativeiro. Daniel, no seu capítulo 1 aqui, mostra que eles foram levados cativos. Agora, aquilo era uma profecia do Senhor. E você sabe, irmãos, que ir ou ficar, ir para outro lugar, fugir de Babilônia, era maldição. Fugir daquele cativeiro era maldição.
porque aquilo era, assim diz o Senhor, aquilo era a palavra de Deus. Eles tinham que ir cativos para cumprir, assim, a palavra de Deus. Então, tudo que eles fizessem no sentido de não cumprir a palavra de Deus era falso. Uma certa feita, eu disse para um reverendo por telefone, estava tratando de um manifesto contra mim. Eu disse: escuta, reverendo, se eu sou falso, se eu sou um anticristo, se eu sou um falso, o senhor quer contrariar a Bíblia, o cumprimento da Bíblia Sagrada através de mim? Jesus não impediu as Escrituras se cumprirem em Judas. Como o senhor quer impedir que elas se cumpram em mim? A Bíblia diz que as Escrituras se cumpriram a respeito dele. Ora, se é cumprimento das Escrituras, então foi onde o profeta disse: ainda que ele me leve para o inferno, lá eu o amarei. Esse foi o tipo de fé que ele tinha. Por isso Deus tinha confiança nele. Agora, Deus tinha confiança no seu povo. Deus tinha confiança no seu sangue. Deus sabia que eles não se misturariam. Veja que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou à terra de Sinar, para a casa de seu Deus, de seu ídolo, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, vamos repetir: Deus tem confiança em sua semente. Como provou Jó, provou Daniel, tem provado sua igreja. Com isto, a igreja prova que é de Deus. Daniel provava a raça, o sangue. Sadraque, Misaque e Abednego provaram. Isso é como a legítima esposa. É aquela que é fiel ao marido. É aquela que de fato ama na presença, ama na ausência. É mais cuidadosa na ausência até. Por saber que está só, ela tem mais cuidado. Ela procura se preservar mais. Ela se cuida muito mais. Justamente por estar só. E aquilo então há uma confiança mútua, recíproca, como o irmão Brana fala em Casamento e Divórcio. Não há nenhum legalismo, não há nenhum liberalismo. E assim, então, quando vai sair, ela ora por ele, ele ora por ela. Ela não tem que segurá-lo pela gravata e dizer: ó, você não vai flertar com outra. E ele não tem que dizer: olha, você não vai andar com outro homem, você não faça isto, você não faça aquilo. Então o que ele diz é isto. Agora Jesus Cristo tem uma esposa aqui. Essa esposa é a igreja, como Deus tinha seu povo, e ele confiava em seu povo. O seu povo é seu povo. Judeu não mistura, não tem jeito. Ele vai, disperse por toda a terra, mas não mistura. O sangue está ali, testificando, e um dia ele voltará, tem voltado à sua pátria, e será tratado como povo novamente, quando cerrar as portas para os gentios, que já está se fechando. Então ele voltará para os judeus, através de Elias e Moisés. Mas ali estão eles, mas aqui também está ela. Aí estão eles, onde quer que seja, na ponta da cidade, no centro da cidade, na fábrica, no ônibus, seja onde for, estão os filhos de Deus, e aquilo está dentro, não pode tirar, como Abraão não podia tirar. Luta, há muitos que dizem: tira isso de mim, eu só vivo sofrendo. Mas não tem jeito, como sair? Não foi você que impôs, não foi você que pôs seu coração dentro de você. Você nasceu com ele, você foi gerado com ele. Como você pode tirar seu coração de dentro de você? Não há meio. Como você pode tirar a fé que Deus deu? Não tem jeito. Abraão não podia tirar, Daniel não podia tirar, os jovens não podiam tirar. Agora, uma parte dos vasos da casa de Deus foram levados para a casa do Deus, com letra minúscula, lá de Babilônia. Mas eu pensei assim: como a arca foi uma maldição para os filisteus, estes vasos mais tarde seria juízo para Belsazar. Por quê? Logo ele tomou das taças para o seu banquete, logo ele passou a servir-se deles, daqueles vasos, e foi o que trouxe juízo para eles. Mas aqueles vasos
fossem aonde fossem, eles eram da casa de Deus. Você notou isso? Este vaso é como aquele menino que o pai fez um naviozinho para ele, encastoou e fez muito bem feito. Ele foi brincar com o navio na praia e logo perdeu o navio, desceu, foi embora, perdeu. Um dia viajando, passeando numa cidade lá embaixo, bem mais embaixo, viu na vitrine um naviozinho. Disse: papai, esse é meu navio. Isso aqui é meu, mas custava lá não sei quantos dólares. E ele ficou hesitado, e com aquele ânimo, disse: o homem, disse, isso aqui custa tanto, está lá o preço. O pai enfiou a mão no bolso e pagou o navio para o filho. E ele pegou o navio, e abraçou com o navio, e disse: isso aqui é meu, 2 vezes agora. Primeiro porque o papai fez, e agora porque o papai resgatou para mim, o papai comprou ele para mim. Meu, 2 vezes. Glória a Deus. Não tinha jeito, onde ele visse o naviozinho, ele conheceria, esse foi aquele navio. Agora Deus conhece a sua marca, Deus conhece o seu sangue, Deus conhece os seus filhos, Deus conhecia aquelas taças, Deus conhecia aqueles vasos, e não tinha jeito, ele sabia que aquilo era de sua casa. Deus conhecia Daniel, que era um vaso, Deus conhecia Sadraque, Misaque e Abednego, que eram vasos. Agora, eu quero observar uma coisa. E justamente aquilo é que traria o juízo sobre a casa de Belsazar. Nós já estudamos isso aqui. Eles foram cativos. Fora de Babilônia, diz o profeta. Diz a Bíblia e o profeta cita isso. Que era a maldição. Qualquer pessoa ficar fora. Qualquer pessoa de Judá ficar fora daquele cativeiro, não ir, era maldição. Tentar fugir de lá era maldição. Mas que coisa, fugir do cativeiro é maldição, porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor. Então o corpo estava cativo. Agora nós vamos entrar numa coisa profunda. O corpo estava cativo, mas o coração não estava cativo. Mas o sangue não estava cativo. O espírito não estava cativo. O corpo, a pessoa, o ser em si, estava cativo, estava no cativeiro de Babilônia, mas o coração não estava. O coração estava em Jerusalém, o coração estava no templo, o coração estava em Deus. O corpo estava lá, mas o coração não estava. Quantas pessoas estão com os corpos aqui nesta hora, mas o pensamento está noutra coisa muito diferente, o coração está noutra coisa muito diferente. E às vezes há pessoas que não estão aqui nesta hora e seus corações estão aqui, seus espíritos estão voltados para cá, para o culto nesse instante. Quem sabe elas estão num cativeiro de hospital, que Deus as tire nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Daniel assentou em seu coração. Veja, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, não comer do seu alimento e não beber do seu vinho. Agora, ele assentou em seu coração. Quando você assenta um propósito no coração, e que isto combina divinamente com a revelação, que isso combina perfeitamente com o plano de Deus, permaneça nisso que você assenta no seu coração. O que Daniel estabeleceu em seu coração combinava perfeitamente, era inspirado por Deus. Aquilo que ele assentou em seu coração era uma inspiração de Deus, e o que ele assentou no seu coração lhe traria duras provas, porque se ele fosse para lá e começasse a ser um bom amigo, bom, já que Deus é profecia, é maldição viver fora, então, seu rei, sua majestade, sentar na mesa, e eu sou sábio, e isto e aquilo outro, está tudo bem. Mas ele assentou no seu coração, por inspiração divina, uma coisa que lhe traria duras provas. Ele assentou no seu coração, por inspiração divina, coisas, posições, que lhe traria, no caso de Daniel isoladamente, duras provas. Mas
incluindo os 3 mancebos destacados no seu livro, nós entendemos que eles estavam dispostos a morrerem, serem queimados, serem tragados por leões, mas não se dobrarem, não tirarem aquilo que eles tinham assentado em seus corações. Agora, dificilmente se encontra pessoas hoje que tenham assentado em seu coração propósitos fiéis, que eles trarão provas, mas que não se dobrarão. Dificilmente. A irmã fez, eu também posso fazer. A mulher do profeta usou, eu também posso usar. E ninguém tem um padrão próprio dentro das Escrituras por inspiração divina. O profeta diz: todo mundo está copiando. Todo mundo quer copiar. Agora, teve Daniel um precedente. O que foi que inspirou um menino de 12 anos, um rapazote daquele, tomar tal posição? Dentro de um reino tão duro, dentro de um cativeiro tão duro, o que foi que te inspirou? Carrega você propósitos? Carrega você inspirações? Inspirações? Eles chamam aquele papaventozinho lá do aeroporto de biruta, porque o biruta é assim, é para mostrar para o piloto o lado que o vento está. Então, se o biruta vira para lá, está girando para cá, o vento deu para cá, o biruta vira, então ele fica feito biruta. Ele não é fixo, é para o lado que o vento dá. Ele está desempenhando uma função adequada, ele está desempenhando um papel próprio, adequado para ele e útil. No aeroporto, ele vai para o lado que o vento dá. Então é biruta o seu nome. Então eles dizem assim: fulano está ficando biruta, porque fala, vamos para ali, vamos para lá, vamos para ali, vamos. Está meio biruta. É para o lado que dá o vento, é para o lado que dá os desejos, para o lado que dá a tendência, para o lado que o vento sopra. Mas os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Deus ordena os passos do justo. E Davi dizendo: a 50 mil estive com os meus pés em lugares escorregadios, mas até que ele entrou no templo de Deus, até que ele entrou em Cristo, até que ele entrou no Espírito, até que ele entrou no perfeito Espírito de Deus, ele atinou com o fim daqueles soberbos e conheceu o que era a dor dos seus rins, o que era a dor do seu coração. Ele tinha dores pontadas nos rins, ele tinha pontadas no coração, e aquilo lhe afligia, e não podia mudar nada, absolutamente nada, somente dor nos rins. Ele disse: me trouxe dor nos rins. Agora, quantas vezes o coração de Daniel doeu, quantas vezes ele suspirou, Davi suspirou, desejando beber da água, aquela água que ele podia, quantas vezes, dar água para o seu rebanho, brincar com ela, tomar banho, quem sabe entrar ali, se refrescar. Agora ele estava desejando um gole apenas e não podia, e aquilo lhe custaria sacrifício tremendo de seus generais, de seus homens de encosta, de seus homens de segurança, de seus homens de compreensão, de seus homens que não eram covardes, que não eram traidores, e que lutariam, não contra Davi, mas a favor de Davi, foragido, fracassado. Oh, mas ali estava o seu coração, suspirando por uma coisa que ele brincou antes com ela. E Daniel, naturalmente, suspirava para o lado de Jerusalém. Mas tem uma coisa, irmãos, eu gostei disso. Quando pude ver isso, o corpo estava cativo, mas o coração não estava. Paulo disse: eu, preso do Senhor. Mombrana fala daquele escravo que estava trabalhando ali, de fronte erguida, e trabalhava de uma maneira distinta. E quando aquele comprador, aquele mercador de escravos chegou ali e olhou, ele disse: e aquele ali, por que ele trabalha? Por que ele é diferente dos outros? Você o trata melhor? Disse: não, ele come da mesma comida, sim. Ele é tratado do mesmo jeito. Não, mas ele nunca precisa apanhar. Ele sempre trabalha daquela forma. Ele nunca precisa de chicote. Me vende aquele não, esse não está à venda.
Mas o que acontece com aquele homem? O que acontece com aquele escravo? Por que está ele assim, nessa posição? O que está olhando ele? Para onde ele está olhando? O que faz a sua fronte ser isto? Ele estava ali, escravos de um lado, escravos do outro, escravos na frente, escravos atrás, todo mundo escravo. Mas ele era filho de um rei da tribo, de onde viera. Então o senhor dele disse, é porque ele lá na sua tribo era filho do rei da tribo. É por isso que ele é assim. Ele traz o sangue do pai. Ele traz o porte de um filho de rei. Cercado de escravos, trabalhando como escravo, cativo como escravo. Mas não podia mudar o seu porte. Ele era filho de um rei. Daniel não podia mudar. Daniel não podia deixar de orar. Daniel era o coração de Deus dentro de Babilônia. Sim, era assim. Daniel era o coração de Deus em Babilônia. E você sabe que tudo vai ao coração. O coração recebe tudo. O coração recebe as pontadas. O coração recebe as olhadas. O coração recebe os insultos. O coração recebe os gestos. O coração é que recebe as palavras duras. O coração é que sofre. O coração é que ora. O coração está sempre sofrendo. O coração foi para a cova dos leões. O coração foi para a fornalha ardente. O coração de Deus estava ali, pulsando, dizendo, Deus está dentro de Babilônia. Deus está na terra. Deus está na terra, fazendo irrigar o sangue de judeu dentro de Babilônia. Fazendo irrigar corpos de judeus. Agora, Deus está na terra, fazendo irrigar o sangue de Emanuel, que corre nas veias de Emanuel, na sua noiva pela fé. Não é esse sangue, a química, mas há uma fé no seu coração, que faz isto como uma circulação do sangue do Cordeiro de Deus. Você tem uma purificação diária através do oxigênio. Seu coração lança, e os pulmões em combinação purifica isto. O sangue é purificado e o coração bombeia. Ora, porque nós estamos aspirando gás carbônico, bactérias, diariamente. Assim é também espiritualmente. Há um coração bombeando o sangue de Jesus. Estamos aspirando olhares, pensamentos, palavras, atitudes. O profeta diz isso, tentações de um lado, astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Planos a favor, planos contra, estratégias de todas as maneiras, espíritos cruzando sobre nossas cabeças, mas o sangue está bombeando, dia e noite, e Satanás acusando, gás carbônico, escapamento de carro e outras poluições, aí em cima, pecado, bombando, e o sangue está bombeando, o coração está aí, o sangue de Jesus é poder, não é por careta, não é por fazer força, não é por gritar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não é isso. É aquilo que Abraão tinha. É aquilo que Daniel tinha. É aquilo que José no Egito tinha. É aquilo que Davi tinha. É procedência. É origem. É ter nascido. É vindo de lá. É Deus lá. É Deus quem vem. É o coração de Deus. Essa noiva é o coração de Deus. Tudo bate nela. Tudo ela sofre. Mas ela ora. Tudo sofre. Tudo espera, tudo crê, não age com leviandade, não se ensoberbece. É o amor, é 1 Coríntios 13. Esse coração é sofredor, é benigno, é paciente. Esse coração ora, esse coração sofre, esse coração perdoa, esse coração ama. Oh, que coisa quando ele cantava, eu amo, porque primeiro ele me amou. O coração bombeia dia e noite. Mesmo dormindo, ele é um órgão que não para. Tudo para. Seus nervos relaxam. Seu cérebro descansa. Você está descansando, mas o coração está pulsando, bombeando. E aquilo está trabalhando. Desde o dia que nasceu até o dia que dá o último suspiro. Há uma graça suprema. Por isso há uma fé suprema. Porque temos horas supremas. Horas difíceis, horas de dar o filho, horas de dar a si mesmo, horas de ser cativo, ser levado ao cativeiro. Ele foi levado ao cativeiro, de lá ele tirou cativos. José foi levado ao cativeiro, de lá ele tirou cativos.
Você é levado ao cativeiro, de lá você tira cativos. Daniel era o coração de Deus em Babilônia. Você é o coração de Deus em sua casa. Amém. Amém. Porque você é a noiva. Você é o coração de Deus. Enquanto você não para, o corpo tem vida. Pode estar prostrado como for, mas enquanto o coração não para, o corpo ainda tem vida. Ainda há esperança. Sai uma nova moda, não fere a sociedade, ativa a sociedade, mas ela fere o coração de Deus. Daniel selecionou seu alimento. Deus continuou chamando-o de Daniel. Deus continuará te chamando de minha filha, meu filho. Não importa o que digam os outros, não importa o que digam de mim. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Você é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, porque Ele está em você. Ele te deu um coração segundo o coração de Deus. Ora, Davi, mais pecador do que Davi. Porque Deus deu para Davi um coração segundo o coração dele. Ele deu também para você um coração segundo dele. Por isso você é sofredor, por isso você tudo sofre, por isso você tudo espera. Você está esperando. E ele disse: esperai com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. O rei, o chefe dos eunucos, trocou seus nomes, mas não pôde trocar seus espíritos. Um jornalista disse para mim: e agora, pastor? E o transplante aí do coração? Agora eles vão transplantar o cérebro e depois então tirar o cérebro de um crente e botar o cérebro de um fumante, de um ateu, de um beberrão. Como vai acontecer, pastor? Então, hein? E a ciência está desafiando, hein? A fé é sua agora. Eu disse: pode trocar cérebro, mas não troca alma. Aleluia! Não troca espírito! Não troca fé! Troca cérebro! Põe coração no João Boiadeiro, põe outro, muda a carne, muda músculos, mas não pode mudar a alma, não pode mudar o espírito. Essa é a semente, e ela é provada, ela está na terra, a seca, a água, a sol. E eu sempre lembro quando ele ia para a margem daquele rio e perguntava: onde você estava, florzinha? Quando a geada veio a 15 centímetros no sol lá dentro, e quando eu acendi o fogo aqui, e agora você está brotada aqui, resplandecendo, florescendo, bonita, ornando a margem do rio. Onde estava você? Agora, outro detalhe, irmãos, importante para ser fixado nesta mensagem. Prestem bem atenção. É que eles tinham prazer em cumprir aquele cativeiro. Eu já fiz uma oração uma vez para Deus que mudaria o curso de minha vida totalmente. Mas eu disse para Ele: Senhor, se isto é assim, quem sou eu para usar até a Tua própria palavra contra isto? Quem sou eu? Se eu tenho que morrer assim, que eu morra dessa forma. Se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a Tua vontade. Eu não quero usar a Tua palavra contra alguma coisa que o Senhor tenha determinado para mim, por mais horrível, por mais horrenda que seja, seja qual for o fim, mais triste que houver, não importa. Para aqueles que eram crentes em mim, tropeçarem, baterem com a cara no chão como Dagon batia, caírem, quebrarem seus pescoços, Deus não imprecou de levar Brana do jeito que levou, e outros acontecimentos aos milhares de versos. Mas eu disse: Senhor, eu terei prazer nisto. Agora, se aquilo é do diabo, se aquela doença é do diabo, ela não prosperará. Ela está me ouvindo por ele, porque ela não está em mim, mas ela está me escutando. Ela é um diabo para começar. Ela está me escutando nesse instante. Eu não estou com ilusão, não estou com tonteria. E você sabe que há alguma doença te escutando, há alguma doença rondando a você, há um espírito de enfermidade, há sempre um espírito, espíritos, e você conhece a mensagem de demonologia. Isso não importa. E Daniel sabia que ele estava cercado por todos os lados, e ele não tentava nem como aquela águia tentava contra a jaula, ferindo a si mesmo.
Ele sabia que ali era seu lugar. Ele sabia que tinha que se cumprir a palavra do Senhor. Então simplesmente não mudava seu coração de orar virado para o templo, embora ele sabendo que aquilo que ele assentou no seu coração lhe traria terríveis provas. Você tem que saber disso, que você tem assentado no seu coração ser uma dama honesta. Não importa quem caiu, se foi mãe, se foi filha, se foi irmã, se foi tio, se foi prima, se foi tia, se foi quem. Se você assentou no seu coração por divina inspiração ser honesta, você será honesta, você será verdadeira, você será uma cristã. Oh, glória! Mas quando isso é assentado por divina revelação, por divina inspiração, não há quem dobra, não há quem tira. Ninguém podia tirar de Abraão, ninguém podia tirar de Daniel. Troca o nome de Daniel, o coração de Daniel estará pulsando, é o coração de Deus. Eles tinham prazer em cumprir aquele cativeiro. Eles sabiam que havia uma profecia. Eles sabiam que fora daquele cativeiro nunca seriam abençoados. Fora do seu lar, fora da sua missão. É sofrimento na sua casa, é sofrimento aquele marido. Ela sabia que seu cativeiro um dia terminaria. Daniel sabia que seriam 70 anos, porque tudo que tem princípio tem fim. Se o seu cativeiro teve princípio, ele terá fim. Um dia ele acabará, um dia ele virá e resgatará. Ora, veja, eles estão ainda em Babilônia, estão escravos de Babilônia. Onde está a Babilônia? Está soterrada? Onde está a Babilônia hoje, vocês que sabem? Ela foi criada por uma inspiração diabólica, arquitetada com jardins e coisas, jardins suspensos e tudo, imitando céus. E ela fala do ouro, da cabeça de ouro. Mas onde está a Babilônia? 4 reinos: o babilônico, o medo-persa, o grego, o romano. Está agora então no último, está no pé, ferro e barro. Então a pedra já está rolando. A pedra está rolando porque você viu que esse coração de Deus viu isto. Os olhos de Deus, o Espírito de Deus, o coração de Deus, os ouvidos de Deus, que estavam em Daniel, que estavam em Babilônia, que era Daniel, dissera: essa pedra, rei, que você viu, os maiores sonhos, um dos sonhos mais significativos da terra, foi um homem que pastou como cavalo, como boi no pasto. Foi Nabucodonosor. Foi o sonho mais significativo que tem na Bíblia. No entanto, ele era um duro de coração, chamado de servo do Senhor, para cumprir a palavra de Deus somente. Veja, ele teve o sonho mais significativo, um dos sonhos mais significativos, sonho que fala de toda a história política e religiosa da terra. Cabeça de ouro, peitos de prata, coxas de bronze, pés e pernas de ferro e de barro. E Daniel chegou, o coração de Deus chegou, os olhos de Deus chegou, o Espírito de Deus chegou e disse: aí está, é o teu reino, Babilônia, ouro. Depois vem o medo-persa, prata. Depois virá o grego, o cobre, e logo por fim o romano. Isso está acabando, porque o próprio Nabucodonosor viu que tinha uma pedra que rolava, vinha rolando e esmiuçava aquela estátua, passava por cima daquela estátua. Oh, que estátua! Estátua de ouro, estátua de prata, de bronze, de ferro, de tudo que o homem se agarra nele. A pedra virá, a pedra tem vindo, e para rolar sobre isto, esmiuçar isto, esmiuçar tudo que o ouro pode fazer. Não há nada mais que o ouro possa fazer. Se o ouro pudesse fazer alguma coisa, nós estaríamos hoje numa boa situação. O ouro não pode resolver o problema, o diamante tampouco. Você fica doido para botar uma joinha no pescoço, outra no dedo, e encher o dedo de anel, isso, aquilo, outro. Nada disso, tudo isso tinha em Nabucodonosor, tudo isso tinha naquela estátua, e a pedra rolou e passou por cima de tudo isso. Só não passou por cima de Daniel, só não passou por cima do povo de Deus, só não passou por cima. Oh, glória a Deus, porque ele disse: aquele que tropeça nela se esmiuça, vai se esmiuçar, vai virar bagaço. E a palavra veio como um rolo compressor. Glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia, isso te põe religioso, isso nos põe religiosos. Nós estamos vendo a hora chegando. Acabará todo enfado, todo cansaço, toda dor, todo sofrimento, todo cativeiro. O cativeiro terminou, o cativeiro acabou, o cativeiro acabou, o cativeiro acabou. Eles podiam contar as semanas. Na metade da última semana, o sacrifício cortou. A semana no meio, ficou 3 anos e meio. Falta apenas 3 anos e meio para cumprir aquilo. Mas eles não estão em Babilônia. Ele voltará para tratar com o povo de Beltesazar? Não, com o povo de Daniel. Viu, seu chefe de eunuco? Qual é o filho que você tem? Ele não tinha, ele era chefe de eunucos. Ele era eunuco, portanto. Mas ele não podia fazer isso, ele não podia mudar aquele nome. Ele não pôde fazê-lo, porque a Bíblia mais tarde diz: virá para o povo de Daniel. Aleluia, glória a Deus. E ele não podia vir para o povo de Daniel sem vir para o povo de Jesus. Para você, para a noiva, para você que diz amém a toda a palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eles tinham prazer em cumprir aquele cativeiro. Ela tem prazer naquela cozinha. Ela tem prazer naquele batedor. Ela tem prazer naqueles pratos. Ela tem prazer com aquelas crianças. Ela tem prazer com aquele bafo de cachaça. Ela tem prazer com aquele hálito de fumo. Ela tem prazer com aquele mau hálito. Ela tem prazer de zelar daquele corpo. Ela tem prazer de calçar aqueles pés. Ela tem prazer de dar banho naquele corpo. Ela tem prazer de lavar aquela roupa. Ela tem prazer de costurar aquela camisa. Ela tem prazer de pregar o botão que saiu da camisa. Ela tem prazer de passar aquela roupa. Ela tem prazer de vê-lo entrar, de vê-lo sair. Ela tem prazer na sua missão. Ela é mulher. Ela é dona de casa. Ela é esposa, ela é fiel, ela tem prazer de ser esposa, ela tem prazer na dor de parto, ela tem prazer com ele. Ela é a igreja, ela é a noiva, ela é a esposa do Cordeiro. Sim, eles sabiam que fora deste posto do dever nunca seriam abençoados, porque havia uma profecia: você tem prazer em cumprir sua missão, seu cativeiro, porque o Espírito excelente que estava em Daniel fez isto. Aonde quer que seja, lá onde for sendo posto o seu dever, veja, Satanás não pode mudar teu coração. Nunca poderá. O rei mandou dar instrução científica para Daniel, dar instrução científica para aqueles 3 jovens, mas aquilo não mudou o seu coração, não mudou o seu caráter. Portanto, com facilidade, uma professorinha com cigarro entre os dedos, toda pintada, e cara pintada, e cabelos cortados, muda com facilidade o caminho de uma mocinha. Não se muda o coração de Deus. Não pode mudar, ninguém pode mudar o coração de Deus. Paulo disse: tenho prazer nas aflições. Um dos segredos dos 7 trovões é que eles saíam regozijando-se por haverem sido dignos de padecerem afrontas pelo nome do Senhor. Veja aqui, aquilo era a coisa mais ridícula que se podia pensar. Sofrer pelo nome de um Jesus que houvera sido crucificado e que depois inventaram a mentira que ele tinha ressuscitado, assim diziam os fariseus. Mas eles tinham regozijo. Agora, quando sai uma pessoa decente, de cabelos longos, bem vestida, honestamente, com a Bíblia no braço, com a Bíblia no peito, isso é diferente. Mas você pega a Bíblia e vê o desfile de Sara, vê o desfile de Maria, vê o desfile das santas mulheres, vê o desfile de Josué, vê o desfile de Daniel, vê o desfile desses heróis da fé. Se eles puderam ser, por que eu não posso também? Se eu tenho o mesmo Deus, tenho o mesmo coração. Se eu tenho o mesmo Deus, eu tenho o mesmo sangue. Se eu tenho o mesmo Deus, eu tenho o mesmo Espírito. Oh, glória a Deus, eu tenho o mesmo Espírito. Eu gosto desse Espírito de Daniel, eu gosto desse Espírito de Josué, eu gosto dessa briga com o diabo. Satanás, você diz assim: você está vencido. Ainda andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Você sabe, a pessoa às vezes dá uma trombada terrível e sai ilesa e não acontece nada com ela, a outra dá uma batidinha e está morta lá no necrotério. Há pessoas que são assim, Deus guarda, levam trombadas terríveis na vida e elas permanecem de pé e Deus as guarda. Outras, qualquer esbarradinha, morre, acaba, desaparece, prostra.
Oh, mas que coisa! Lá estava Daniel, lá estava a noiva, e aí está a noiva, pronta, olhando para o templo, olhando para Jerusalém, que vem de cima, somente uma vez mais, sentindo necessidade de novos músculos, de novas forças. Ele disse: oxalá que a igreja toda estivesse na mesma condição. Então ela não se sentiria acomodada, ela não estaria bem em si mesma, ela estaria em desespero, mas um desespero totalmente diferente. Por um lado, ancorada e descansada, é meu papai que está no leme. Se eu estou aqui, é para cumprir a palavra do Senhor. O cativeiro era prazer para eles. A cadeia de Filipos era prazer para São Paulo e Silas. Eles cantavam dentro da cadeia. Pedro dormiu na cadeia, sem tomar comprimido para dormir. Quantos, por causa de coisas, porque tocaram no seu nome, tomar 4 comprimidos entorpecentes e não dormem? Pedro, iam tocar no seu pescoço, iam amputar o seu pescoço no outro dia cedo. Ele disse: eu vou é dormir. A ponto do anjo ter que chegar e dizer: Pedro, acorda. Rapaz, a morte está rondando e você está nessa tranquilidade. Acorda. Vamos. O quê? Já é para morrer? O que é? Não é para morrer agora, não. Você ainda tem muito o que fazer, velho. Abre-te. Disse que ele ia acompanhando o anjo, os portões iam abrindo. Os portões de ferro. Ele é a porta, e a porta se abriu. Aleluia, glória a Deus. E ela passou. Glória a Deus, e ele passou. Agora veja, ali estava um coração descansado, uma semente sendo provada dentro de uma cadeia de sentença de morte. 16 soldados, 4 quaternos, de lá de trancas e amarrados, e de lá e de cá. Segura o homem. Amarra o homem. Agora eu tenho o homem nas minhas mãos. Ele está seguro, agora eu posso pegá-lo. Pode deixar que um anjo vem de madrugada e te deixa chupando o dedo, chupando um pirulito, enrolado no papel, enfiado num palito. Logo você ficará só com um pauzinho na boca e perguntará: papai, pode jogar o pauzinho fora? Essa noiva é assim. Deus tem um plano com você. Não adianta. Mesmo que Abraão não quisesse, isso tinha que ser daquela forma. Ninguém podia tirar de dentro dele. Mesmo Daniel não tinha jeito, não tinha ameaça. Os rapazes não tinham jeito de mudar. O nosso Deus pode, mas se ele não apagar o fogo, se ele não nos livrar de tua mão, nós não doblaremos. Isso está dentro de nós, não tem jeito de mudar. Como que eu vou fazer? Eu não posso ser fingido. Canta hinos para nós. Você gosta de ouvir que ele abriu a porta? Aleluia, glória a Deus. Agora, aqui eu vou terminar. O irmão Branham dizia assim, que ele podia pregar a Bíblia toda. Se estás errado e podes consertar, conserte. Porque Paulo disse assim: se tens a oportunidade de ser livre, aproveite a ocasião. Agora aí já muda de aspecto. Agora, se não podes, sofra as aflições como justo. Tudo que tem princípio tem fim. Diz que há quadros que não serão mudados. Se o quadro de Jesus fosse mudado, nós estaríamos perdidos. Ele podia mudar o quadro, pedindo anjos, e não morreria, nós estaríamos perdidos. Mas aquele quadro não podia ser mudado. Você não pode mudar o seu quadro. Se você está num cativeiro, você entende. Quando você está num cativeiro, e que seu coração está em outro lugar muito diferente. Lembra que Naamã foi curado pelo profeta Eliseu no Rio Jordão. E ele, quando voltou, Eliseu dispensou sua oferta, agradeceu a sua oferta, o que ele queria dar. Ele não aceitou. Então o general disse para ele:
Ó homem de Deus, eu tenho um rei, eu tenho uma autoridade sobre mim. E eu é quem leva este rei ao pé de seu ídolo. Posso eu ir com ele até lá? Mas, em outras palavras, está dizendo, o meu coração crê no seu Deus agora, não no Deus do meu rei, da minha nação. Eu vou levá-lo, eu tenho que vestir de gala, eu tenho que pôr minhas divisas de herói, de general, e tenho que levar o rei ao pé do ídolo, mas o meu coração não está nele. Eu creio no teu Deus agora. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz com regozijo, porque isto é um dos segredos dos 7 trovões. Deus prova a sua semente, Ele tem confiança em você, Ele não vai mudar, Ele não vai tirar, Ele vai tirar um dia Ele vai tirar. Daniel sabia que tinha o tempo certo de sair, portanto ele não orava para Deus dizendo, Senhor, tira-nos daqui. Ele não orava assim, tira-nos daqui, cessa esse cativeiro. Ele não orava assim, porque ele sabia que a palavra do Senhor já tinha vindo, que seria 70 anos. Então ele não podia mudar com sua oração a palavra de Deus. Mas ele orava a Deus, ele alimentava o seu espírito, ele alimentava o seu coração, ele alimentava a sua alma, como se estivesse lá em Jerusalém. Em espírito ele estava no templo, ele estava cativo, levado ao cativeiro. Mas veja, o que fala o templo, fala de Jesus Cristo. Você está aqui, mas você está olhando para o templo. Derribar esse templo, em 3 dias o levantarei, tratando de seu próprio corpo. Daniel olhava para o templo, para a banda do templo. Isso é que você está fazendo, e ele te dá essa força agora. Ele implantou no seu coração. Deus tem falado ultimamente com a igreja sobre isto. E eu entendi que era Ele falando. Ele não vai mudar certos quadros para te satisfazer. Ele não vai mudar quadro de irmãs para aquela outra não tropeçar. Deus não vai mudar quadro de ninguém para te salvar, para te livrar de uma dificuldade espiritual. Não! Deus não vai mudar quadro de ninguém para poder aparar você. De maneira alguma. Deus não mudará. Agora Ele dará graça. Graça suprema. Fé suprema. Na hora suprema. Esta é a hora em que estamos vivendo. Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, temos discorrido sobre isso e a síntese é esta. Se somos gerados do Senhor, somos filhos do Senhor. Se somos filhos do Senhor, somos herdeiros do Senhor. Se somos filhos do Senhor, ainda que estejamos no cativeiro aqui, Senhor, nós cumpriremos como filho daquele rei, daquela tribo, Senhor. Como Daniel estava ali, o seu coração estava no templo, o seu coração, o seu sangue não foi mudado. Eles mudaram o seu nome, mas não mudaram o seu coração, não mudaram a sua fé. Quantas são mudadas, são chamadas de bobas, de fanáticas, de marmotas e de outros nomes pejorativos e de denominações e de coisas, mas nunca pode mudar o coração de uma filha de Deus. Satanás pôs uma filha de Abraão para andar encurvada 18 anos, mas ela continuava sendo filha de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, entregamos agora o nosso coração nas tuas mãos, encomendamos os nossos espíritos e ajuda-nos, ó Pai, passar pela tribulação, pela aflição do tempo presente, pela cadeia, pelo cativeiro, pela doença, pelo assalto, pela censura, pela crítica, pela zombaria, por qualquer sombra de mal, pelo vale da sombra da morte. Ajuda-nos, ó Pai, esforça-nos mais uma vez, ó Deus, dá esse batismo, Senhor. Sabemos que o tempo está próximo. Daniel não pediu nada para reduzir nada, Senhor. Nós não pedimos também, ó Deus, Tu sabes melhor. Dá-nos graças, Senhor. E agora, enquanto isto não acontece, ó Deus, nós repreendemos as doenças,
Nós gritamos com elas no nome de Jesus Cristo. Nós oramos pelos que vão usar as peças de roupas. Nós colocamos nossas mãos uns sobre os outros e curamos uns aos outros no nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo teu poder, ó Pai, batiza, ó Deus, com o batismo da confiança, batismo de fé, batismo de virtude, batismo de conhecimento, batismo de temperança, batismo de piedade, de paciência, de amor fraternal, o batismo da pedra de coroa. Batiza a tua igreja em toda a terra, batiza os pastores, batiza os diáconos, batiza a administração, batiza os jovens, batiza as crianças, batiza as mulheres, batiza os homens. Oh Deus, 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 nós sabemos que isso já está implantado no coração de cada um. O que deve ser, Deus assentou no coração de Daniel, ser aquilo que ele deveria ser ali naquele lugar, e ninguém pôde dobrá-lo, Pai. Os leões não puderam, a ameaça não pôde, nada pôde. Eles viviam vigiando, ó Deus, porque eles iam contrariar uma lei. Senhor, meu Deus, o Senhor toma cada um de nós como naquele Espírito excelente. Ajuda-nos a sentar somente coisas boas, inspiradas pelo Espírito Santo em nossos corações, pelos quais nós devemos dar a nossa vida, ó Deus. Coisas que nós podemos sofrer por causa delas, de fronte erguidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que as nossas razões sejam dominadas pela fé, e o poder do Espírito Santo possa aliviar a mente, descansar o espírito de cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tão bom, pois abriu a porta a você. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Envia-nos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo neste mesmo ato, mas ele é a porta e ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus.
dá-lhe fortaleza e vigor, dá-lhe do zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor, dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, abre-lhe teu coração ao seu serviço, consagra a melhor dedicação. Pois em ti será dado, Deus deu seu Filho com amor, pra tu fiel em servi-lo, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor a quem exortou teu resgate, morreu como um malfeitor. Por este seu sacrifício, feito por ti, pecador,